E então, o tema proposto, o título, sugere já que poderá haver um excesso de investimento diagnóstico sobre doentes que têm um prognóstico limitado. Então vamos procurar estruturar esta avaliação desta hipótese um pouco à volta destas questões e passando já a discutir se haverá excesso de investimento diagnóstico na medicina interna atual, nós podemos refletir um pouco sobre os textos que existem nos nossos tratados de referência sobre o exercício da medicina. E habitualmente é dedicado um espaço muito largo ao raciocínio clínico, à arte do diagnóstico, como muitas vezes é dito, e até vincado que esta faculdade é o que nos distingue como profissionais de saúde das outras classes, das outras profissões que tratam doentes e tratam doenças. É abordada a ética, os direitos do doente, já se estende até questões sociológicas, ecológicas, e o espaço dedicado ao prognóstico é de facto muito limitado, muito reduzido, uma ou duas linhas, e eventualmente quando entramos nas secções relacionadas ou dirigidas a cada patologia, acaba sim por haver alguma reflexão sobre o prognóstico. E porquê é que será assim? Na medicina da antiguidade clássica havia poucos recursos diagnósticos, havia poucos recursos terapêuticos, e a esperança de vida era especialmente mais reduzida, eventualmente 30 a 40 anos mais reduzida que a nossa atual. Portanto, quando alguém recorria ao médico com uma doença grave, como uma pneumonia, com dias de evolução, provavelmente estaria tão preocupado pela mitigação dos sintomas quanto preocupado pelo seu destino. Haveria uma proximidade com a morte e com o prognóstico muito maior do que há hoje em dia, em que morremos quase todos velhos e com patologias avançadas, muito evoluídas, e haveria então uma necessidade de estabelecer prognóstico de maneira muito mais rigorosa do que hoje em dia. E, de facto, as descrições de Hipócrates das doenças, aquela associação de padrão de sintomas e sinais, projeta muito no fim de vida e na evolução da doença. E o médico que fazia bons prognósticos, o médico que acertava, que era mais assertivo em relação aos prognósticos, era um médico mais reconhecido. Contrariamente ao que hoje em dia se pretende, é que haja um diagnóstico correto. E, de facto, a medicina moderna, fundada na medicina interna... Não sou eu, não. Fundada na medicina, no desenvolvimento da medicina interna, acaba por avaliar os sinais e sintomas muito fundado nas bases funcionais e bioquímicas diagnósticos clínicos. Obrigado. Permite chegar a... Este será desligar, não? Sinal de caminho. Já está. Permite chegar a diagnósticos clínicos muito rigorosos, estadiamentos também rigorosos, e esses permitem desenhar e implementar terapêuticas adequadas do ponto de vista da segurança e da eficácia. Portanto, chegamos à primazia do diagnóstico, muito incentivado depois no século XX com os avanços na cirurgia, que começou a tratar de doenças traumáticas graves, e com o início da antibioterapia, que passou a tratar grande parte das doenças que condicionavam o prognóstico. Então, porquê é que os cidadãos do século XXI vão ao médico? Vão muito ao médico porque pretendem um diagnóstico ou pretendem a antecipação de um diagnóstico que lhes possa, de algum modo, resolver um problema que também ainda não se sabe muito bem. E os médicos e o sistema... obrigado. E os médicos e o sistema facilitam a integração dos doentes nesse sistema... nesse sistema, de onde não se consegue sair sem um diagnóstico definitivo ou, eventualmente, com um atestado de óbito. Então, a medicina centrada no diagnóstico acaba por se centrar também na patologia, menos no doente, e tem este caráter normativo de quem entra não consegue sair. Não sei se quando nós falamos, tem a percepção quando falamos com um doente que vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica agressiva e de algum modo preocupante, muitas vezes quando avaliamos o ânimo com que encara aquela situação, a resposta muito é: doutor, tem que ser, o que tem que ser, tem que ser. E de facto é normativo, as pessoas entram num sistema e acham que devem seguir estas regras. A deposição da confiança no diagnóstico acaba por facilitar ou implementar a sobre-investigação, acaba por exigir testes diagnósticos cada vez mais eficazes na perspectiva da sensibilidade e da especificidade, mas de facto sem avaliação suficiente do valor que imprime num prognóstico mais adequado. Daqui resulta um maior número de casos diagnosticados, um maior número de casos tratados, mas sem alteração das taxas de morbilidade nem das taxas de sobrevida, muito porque estes testes acabam por radicar a sua implementação
no risco relativo e não exatamente no risco absoluto. E sobre isto vale a pena refletir, porque nós passamos todos os dias sobre textos que evidenciam um risco relativo aumentado por algum fator e sem nos dar a percepção clara do que é que isto importa num prognóstico aumentado. Se nós estacionarmos aqui o carro ao pé do Congresso e deixarmos um vidro aberto, hoje ficará o carro todo molhado, mas normalmente o que nos preocupamos é que o nosso carro possa ser vítima de um assalto. E se calhar podíamos estimar um risco relativo aumentado de 10 a 15% do carro ser assaltado. Mas isto de facto não quer dizer que vai haver um assalto sobre o carro. Depende de muitos outros fatores e este vidro aberto poderá não ter uma influência significativa. Depende do policiamento, depende se há transeuntes, depende se o carro é apelativo ou se há objetos apelativos e, portanto, uma alteração que facilite um evento indesejável, neste caso um roubo, e que do ponto de vista da projeção relativa de risco parece muito aumentado, de facto não o aumenta significativamente. De qualquer modo, a organização pediu-me que vincasse que era útil que continuassem a fechar os vidros do carro, que não há segurança em mantê-los abertos. Muito bem, e então o que é que poderá ser um método diagnóstico efetivo? É aquele método diagnóstico que permite, durante um tempo útil de vida, que identifica ou antecipa um processo patológico que vai condicionar má qualidade de vida, dano ou encurtamento da vida. Se eventualmente nós vivermos todos até aos 135 anos, certamente vamos ter a oportunidade para desenvolver 3 ou 4 tipos de neoplasia em simultâneo. Poderemos ficar descansados porque também vamos desenvolver 7 ou 8 mecanismos que vão promover a demenciação e, portanto, não nos vamos preocupar muito com esse cancro. Mas o que é um facto é que se desenvolverem um teste que identifiquem um gene capaz de antecipar que vamos ter um cancro aos 135 anos, uma molécula ou até uma própria célula oncológica, nós estamos a fazer sobrediagnóstico, estamos a fazer overdiagnosis, isto é, estamos a diagnosticar uma entidade que de facto não existe. E o risco é que, se nos aconselharmos com alguém, é capaz de fazer uma análise correta e dizer, sim, de facto, este teste diz-nos que o senhor vai ter um cancro da próstata lá após 125 anos. Mas, mesmo assim, nada nos diz que não surja aos 110. Eu proponho uma prostatectomia radical para evitar que possa vir a sofrer consequências disso. E é nisto que chegamos ao sobrediagnóstico, overdiagnosis. O Dr. Luís Campos ontem apresentou uma conferência sobre este tema. E não é mais do que o sobrediagnóstico, não é de facto um diagnóstico, é a identificação de uma pseudodoença que tem, contudo, consequências graves. É perturbador emocionalmente para os doentes e familiares. Pode ter consequências financeiras inibidoras de se contrair um empréstimo ou um seguro de vida. Leva a tratamentos excessivos, eventualmente inúteis, com iatrogenia, custos diretos financeiros aumentados, sobrecarga do sistema e, afinal, tudo consequências que chocam com os nossos princípios éticos de não maleficência, de equidade e de justiça, que acaba por ser prejudicada quando temos o sistema de saúde saturado. Alguns exemplos que acabam por ser reveladores. Talvez o mais conhecido é o cancro da próstata, em que sabemos de necrópsias não dirigidas a tecido da próstata, mas a revisões de autópsias, que a prevalência de células malignas na próstata nos homens a partir da sexta década é muito mais alta que os diagnósticos que conhecemos. Contudo, com o incremento dos rastreios e a utilização do PSA, que aumenta o diagnóstico e aumenta a prevalência, a taxa de mortalidade não aumentou, o que nos indica que provavelmente estamos a fazer sobrediagnóstico, estamos a identificar lesões que não vão produzir doença real. O mesmo se pode projetar na mamografia em mulheres após os 50 anos, admitindo-se que para salvar uma vida que haja necessidade de fazer 3 sobrediagnósticos. Ora bom, isto em termos de saúde pública até pode ser razoável, mas o que é razoável é à custa de cirurgias que vão ser feitas, tratamentos agressivos, a tal perturbação da vida das pessoas e, ao fim e ao cabo, a necessitar de uma individualização muito mais adequada. Obviamente que estamos a falar de mamografias, não estamos a falar de autoexame, não estamos a falar de um exame objetivo adequado. Ultimamente têm surgido algumas estratégias propostas para fazer screening de cancro do pulmão em fumadores e, igualmente, das autópsias sabemos que há uma prevalência elevada, cerca de 0,34% de incidentalomas,
tumores que, apesar de tudo, não são muito pequenos, chegam a ser 1 centímetro, porque essas autópsias não dirigidas também não conseguiram identificar tumores pequenos, como a TAC é capaz de identificar tumores a partir dos 3 milímetros. Portanto, a implementação disto em massa em fumadores, de certeza que vai identificar muitas lesões que não provocariam a morte. E haveria alguns exemplos, se calhar, na nossa prática, quem faz urgência, o número de casos identificados com embolia pulmonar, quando os exames são dirigidos para outras patologias, para outras suspeitas diagnósticas, pequenos êmbolos em artérias muito periféricas que não condicionam qualquer sintomatologia ou disfunção, mas que, na ausência de conhecimento sobre a evolução desta entidade, acabam por determinar a anticoagulação com todas estas consequências. Houve também a alteração dos cutoffs e das definições de algumas doenças, mesmo doenças psiquiátricas, e esta preocupação com o overdiagnosis, ao fim e ao cabo, resulta ou é acompanhada de uma explosão desde 2000 de publicações com o título de overdiagnosis presente. E se analisarmos porquê, podemos verificar que em 1999 o Institute of Medicine publicou ou revelou aquele dado de que nos Estados Unidos a 6ª causa de morte seria o erro médico. E ligado ao erro médico está certamente o overdiagnosis, está o overscreening, está o overtreatment, tudo coisas que têm uma explosão de publicações muito semelhantes a estas. E tendo falado na vertente do diagnóstico, passávamos agora a falar de modo mais pormenor no prognóstico. Essa área esquecida do nosso raciocínio clínico e que pode ter implicações em muitas áreas. Temos aqui então um teste que pode provocar sobrediagnóstico numa pessoa considerada saudável e de quem se espera uma vida dentro da esperança média de vida normal. Temos aqui um teste que é efetivo a determinar uma doença e que pode ajudar o doente, mas em alguém com uma doença fatal, com uma doença que limita a esperança de vida, com um prognóstico limitado. Este mesmo teste que era adequado a uma pessoa saudável, reparem que muito do overdiagnosis resulta de medicina preventiva ou de alegada medicina preventiva, aplicado a uma pessoa que já tem uma carga de patologia muito elevada, provavelmente não vai ajudar e vai trazer aqueles inconvenientes que foram citados. E na nossa prática somos muitas vezes chamados a analisar pessoas muito doentes com problemas que na anamnese e na primeira avaliação não estão esclarecidos, mas cuja vantagem em esclarecer mais profundamente provavelmente não existe. Estou a falar de anemias, estou a falar de lesões ocupando espaço em órgãos intraparenquimatosos, perdas de peso, derrames pleurais exudativos, mas que não há contexto clínico para que eles surjam, e todos estes exames, todas estas investigações acabam por não trazer vantagem e trazem antes muito dano. Para além dos inconvenientes do próprio exame, temos que pensar na perspectiva do doente. Pessoas normalmente frágeis, e Osler já sabia isto, que as pessoas quando são submetidas a uma intervenção médica, e neste caso estava a pensar em terapêuticas, são alvo sempre de alguma instabilização e que necessitam de recuperação, mas Osler não sabia que em 2013 ia ser publicado um paper no New England propondo mais um síndrome de pós-hospitalização, e que é uma reunião de dados muito simples. Este artigo teve algumas repercussões, sendo muito citado em artigos de opinião e cartas aos editores, e que nós reconhecemos estes riscos também como muito frequentes nas nossas enfermarias, a imobilidade, a privação do sono, a privação das refeições. Alguém que, Sr. António, afinal o seu TAC vai ser adiado para a tarde porque houve uma avaria no aparelho, não pode almoçar. Mas eu já não tomei pequeno almoço, já não jantei. Sr. António, pelo amor de Deus, isso é para o seu bem. Todas as coisas do nosso dia-a-dia, a perda de privacidade, dor mal controlada, o stress emocional, a alteração terapêutica, que vão condicionar um conjunto de alterações que levam à perda de autonomia que antes existia, com alguma instabilidade, mas que existia previamente a esse internamento. E está estudado isto, sobretudo, na perspectiva das readmissões. Portanto, pessoas que, além de não beneficiarem dos testes, poderão tolerar muito mal intervenções que noutras pessoas seriam bem toleradas. E a estimativa cronológica, digamos, do prognóstico é realista. Há índices, o professor Canteiro apresentou alguns, que já conseguem prever muito razoavelmente a morte nos 6 meses seguintes. Mas, curiosamente, quando se debate estas perspectivas de fim de vida com doentes que têm doenças graves, os doentes não se preocupam muito com o tempo de vida, com a quantificação do tempo. Preocupam-se mais sobre a qualidade de vida que vão ter e, sobretudo, sobre a possibilidade de cumprir alguns projetos que englobam coisas simples, como as despedidas das coisas, das pessoas e dos locais que as pessoas gostam, questões relacionadas com a espiritualidade e até o encerramento de assuntos financeiros, que seria uma sobrecarga para a família. E, para isso,
analisamos melhor com estas curvas de evolução da doença, estes padrões de terminalidade, já muito bem conhecidos de todos nós, mas que acabam por permitir colocar os doentes neste contexto e analisarmos e projetarmos melhor os seus cuidados. Esta curva traduz a evolução das doenças oncológicas depois do escape terapêutico, em que, perante uma estabilidade funcional mais ou menos prolongada, depois se precipita a evolução para a morte muito rapidamente. As doenças crónicas de órgãos, insuficiência cardíaca, cirrose, enfim, com declínio ao longo de anos, mas com frequentes agudizações, instabilidades, com necessidades de internamento e às vezes cuidados intensivos, mas recuperação para estado próximo do basal, mas ainda em declínio. E aqui a situação de previsão da morte é francamente difícil. Nós habituamos a gerir isto quase como o aforismo popular do cântaro tantas vezes vai à fonte que um dia quebra a asa, mas de facto nunca sabemos onde é que quebra ou quando quebra a asa. E depois os doentes já muito disfuncionais, com grande perda de autonomia, como acontece com as demências, em que se prolonga um estado de declínio lento, por vezes com agudizações que atiram para a morte, mas frequentemente com alguma estabilidade. Esta última curva adapta-se muito aos idosos com fragilidade e vulnerabilidade, caracteriza-se por um declínio e uma baixa reserva fisiológica, mas vai também sendo agora adaptada a alguns doentes que antes eram melhor descritos no gráfico 2. Porventura, por influência das terapêuticas que alteram o curso da doença, como a insuficiência cardíaca, conseguimos deslocar estes doentes da curva do gráfico 2 para a curva do gráfico 3. E são doentes com muitas comorbilidades, com incapacidades progressivas, perda de peso, muitas readmissões hospitalares e, finalmente, terminalidade com síndrome do Hastings que antecipa a morte. Esta projeção permite antecipar o nível de cuidados ou o tipo de cuidados que o doente precisa e permite compatibilizar os cuidados paliativos com os terapêuticas que pretendem alterar o curso da doença, assim chamadas. E esta adaptação é mais adequada a um bom espírito, uma boa projeção de projetos de fim de vida. Prognóstico ainda, vocês devem estar à procura nesta fotografia do grande capitão que postulou que prognósticos são no fim do jogo, mas ele não está aqui. Estão estes 11 garbosos rapazes com os 5 dedos bem abertos da mão. Era a comemoração do Penta. Isto vem um bocadinho a propósito deste doente que eu conheci, assim é que é, o Sr. Putativa e a Sra. Putativa, que foi internado com um quadro clínico também relativamente comum nos nossos serviços. O senhor com excesso de peso, hipertenso, ex-fumador, doença metabólica, vascular, doença do sono, que é internado por pneumonia. A avaliação clínica e radiológica sugere uma pneumonia pós-obstrutiva, confirma-se uma neoplasia pulmonar não pequena nas células estadio 4 e, enfim, dá-se a notícia à família, ao casal, que encara a notícia com alguma serenidade, porque de algum modo estava a ser posta a par da suspeita e foi digerindo esta informação com alguma calma. E depois desta informação, a Sra. Putativa perguntou-me se, estávamos em janeiro, se eventualmente haveria uma sobrevida esperada até abril. E eu respondi com a defesa habitual, que nós temos acesso a curvas de sobrevida, taxas de sobrevida aos 6 meses, a 1 ano, e não sabíamos exatamente quando um senhor putativo está à nossa frente, está na parte boa ou parte má da estatística. Mesmo assim, tentando que não criar uma ideia muito irrealista do progresso da doença, estabeleci 6 meses como uma sobrevida razoável e terminei perguntando porquê abril. A senhora putativa agarrou a mão do senhor, olhou nos olhos e informou que seria a comemoração das bodas de ouro do matrimónio. Pronto, um ambiente um bocado frio, não sabemos muito bem para que lado é que vamos, e o Sr. Putativo pergunta, e então até maio, acha que conseguimos chegar lá? É claro que eu agarrei aquela boia salva-vidas e perguntei-lhe, gracejar, não me diga que tem outras bodas de ouro para comemorar e tem estado a esconder toda a gente até agora. E o homem ergueu-se, sentou-se, estendeu a mão e disse, não, doutor, é que é este ano que chegamos ao Penta, e este ano é que é mesmo o Penta. E, portanto, porquê é que isto está aqui? Porque o que foi apresentado a este senhor foi um prognóstico cronológico, baseado em curvas de sobrevida, com limite temporal finito, baseado na quantidade, ao fim e ao cabo não rigoroso na perspectiva do doente individual, aplicável a grupos, como é lógico, mas o que o doente precisava era de uma margem de esperança para ter projetos, para se manter vivo e, eventualmente, precisava de ser informado sobre as curvas evolutivas dos sintomas, das incapacidades e da dependência. E, nesta circunstância, o rigor é secundarizado.
passa a haver uma perspectiva qualitativa do possível e alguns doentes sem grande sofrimento psicológico acabam por se agarrar a esta réstia de vida que ainda têm. Não tem que ser coisas sempre muito nobres, muito elevadas, como esta alegoria da paz, não tem que estar relacionado com a beleza, com o trabalho, com a ciência, com a família, enfim, podem ser coisas mais marialvas, mais queirosianas, como, por exemplo, dar o último par de bofetadas antes de terminar a vida. E qual é o ponto da situação atual? Qual é a tendência? Bem, neste congresso, nós tivemos 2 sessões sobre paliativos, uma conferência sobre overdiagnosis, esta sobre o doente crónico, e isto mostra que os médicos, particularmente a medicina interna, estão atentos a este problema e estão disponíveis para a sua discussão. A ideia que eu tenho falando com os doentes e com as famílias é que há cada vez menos uma exigência por uma obstinação terapêutica e de investigação que, noutros tempos, eu já assisti mais. Mas, de qualquer modo, perdeu-se nos últimos tempos a proximidade com o fim de vida, a proximidade com a morte. E isso prejudica muito a qualidade de vida destas pessoas. As pessoas deixaram de morrer no hospital, as crianças não assistem a funerais, portanto a morte desapareceu da nossa vida. E curiosamente isto não é muito diferente do que acontece no início da vida. Eu tive a oportunidade de trabalhar mais próximo da maternidade nos últimos anos e encontrei, do mesmo modo que temos pessoas com 40, 50, 60 anos que nunca viram ninguém morrer e portanto acham que é um fenómeno muito estranho e que até nem querem assistir, têm horror. Há mulheres de 30 anos que nunca pegaram num bebê, nunca mudaram uma fralda e que não sabem pegar num bebê para o colocar na mama. E é espantoso esta exclusão de partes importantes da nossa vida. E por isso temos que voltar a povoar o imaginário da sociedade em relação à morte para convivermos melhor com elas. Podemos recorrer à narrativa, sim, agora a narrativa é correta, das lendas, da oralidade, dos textos clássicos, mas também podemos recorrer a algumas obras mais simples, mais atuais, com símbolos mais próximos da nossa vivenda, da nossa vivência, como estas obras que têm edição portuguesa. Mais interessante ainda são as intervenções que facilitam a participação da comunidade. E este é um exemplo de arte de rua, desenvolvido por uma artista plástica chamada Candy Cheng. Candy não me está a soar bem para artista plástico, espero não estar a ofender ninguém, mas acho que é Candy Cheng, e que ela vivia em Nova Orleans e utilizou uma casa abandonada para preencher com umas placas pintadas de tinta plástica preta que simulava a ardósia dos nossos quadros pretos das escolas. Escreveu dezenas de vezes a expressão "antes de morrer eu quero", deixou uma linha vazia para ser preenchida pelos transeuntes e caixas com paus de giz para que as pessoas pudessem escrever. E, espantosamente, ao fim de 24 horas, o painel estava preenchido, em que as pessoas expressavam os seus desejos, os seus anseios, e com a globalização facilmente isso se estendeu a todo o mundo. Há mais de 1000 cidades onde existem instalações deste tipo. Em Lisboa também há na LX Factory, quem quiser ir lá preencher, e encontram-se a expressão dos sentimentos mais incríveis, mais nobres, mais peculiares, mas de qualquer modo não há notícia de que alguém tenha expresso o desejo de, antes de morrer, fazer uma colonoscopia com ou sem sedação. E assim termino. Muito obrigado.